Bem-vindo ao Terra 4.0. O montado é um ecossistema multifuncional com uma biodiversidade muito grande, no qual o sobreiro assume o papel principal. Típica da bacia do Mediterrâneo, é em Portugal que a floresta do montado tem a sua maior área, cerca de 34%, o que ajuda o nosso país a ser também o maior produtor de cortiça no planeta. É no Alentejo que encontramos boa parte do montado de Sobro e neste programa fizemos uma visita aos terrenos da Rovisco Garcia, empresa de uma família com raízes conhecidas até ao século XVII e, desde que há memória, ligada à floresta. Gonçalo Garrett é hoje o diretor-geral de uma equipa responsável por continuar a enfrentar os desafios impostos à geração anterior. O nosso pai e o nosso tio, porque receberam as terras de volta após a reforma agrária e constataram que o montado estava um bocadinho debilitado, não só por essa razão, mas também por algumas práticas feitas se calhar por desconhecimento. E a sua preocupação era deixar para a geração que vinha a seguir, nomeadamente nós, alguma coisa melhor do que eles receberam. E portanto, tentaram várias coisas para recuperar, desde tratamentos com aviões, ações, e constataram uma coisa que é o que há que cuidar é o solo. Solo esse que no Alentejo não é particularmente rico e no qual, para se obterem resultados visíveis, podem ter de passar algumas décadas. Esta recuperação não é imediata, como eu já lhe tinha comentado. Em média, um sobreiro aqui para começar a produzir cortiça leva entre 18 e 25 anos, ou seja, é muito tempo. E a primeira cortiça com valor comercial aparece apenas após os 40 anos de idade. Com o objetivo de trazer maior sustentabilidade, a empresa expandiu-se a outras áreas de negócio, como a vinha e o olival, e acabou por ser numa área em que essas culturas não funcionaram que se materializou uma ideia totalmente inovadora: o pomar de sobreiros com rega gota a gota. Em vez de tentar replantar com oliveiras, o nosso pai disse: e se eu tentasse fazer exatamente a mesma coisa, mas com sobreiros? Portanto, a primeira experiência surgiu há 20 anos atrás e já temos resultados disso. Dos 1.800 hectares de propriedade, 45 já estão alocados ao sobreiro irrigado. Um modelo que parece trazer algumas garantias a um negócio que costuma ter um ciclo de investimento à volta dos 80 anos. Em média, a Rovisco Garcia vende aos seus parceiros de longa data cerca de 220 toneladas de cortiça por ano, após uma extração que ainda depende bastante do trabalho manual, mas que com a maquinaria mais avançada tende a ser mais eficiente e até mais inclusivo. A máquina permite a inclusão de pessoas que se calhar nunca descortiçaram na vida e conseguem fazer, nomeadamente mulheres. Nós este ano no descortiçamento e no ano passado também já tivemos mulheres presentes nas nossas equipas, elas próprias a fazer o descortiçamento e este ano a liderar o descortiçamento mecânico. O renovo natural continua a ser o método preferencial para obter novos sobreiros, árvores únicas na sua capacidade regenerativa e que em nada saem a perder com o descortiçamento que é feito a cada 9 anos. Cortiça é sinónimo de rolhas, cuja indústria aproveita apenas 30% da matéria-prima com esse mesmo fim. Ainda assim, é de forma clara um negócio mais rentável com base no sobreiro. A Amorim Cork é, com larga margem, a maior transformadora mundial de cortiça, com mais de 6 mil milhões de rolhas produzidas anualmente, cada uma bem mais complexa do que aquilo que poderia ser imaginado. A quantidade de tecnologia de ponta e de ciência que existe por trás da produção de uma rolha para vinho ou para champanhe ou para bebidas espirituosas é enorme. O que nós fazemos aqui talvez seja mais fácil de entender se compreendermos que a estrutura celular de uma rolha ronda a cerca de 800 milhões de células. Cada uma dessas células, com um bocadinho de oxigênio, que é fundamental para a evolução do vinho, obviamente. Cada uma dessas 800 milhões de células com uma memória elástica também é absolutamente fundamental a nível técnico. E nós sentimos-nos na obrigação de juntar tecnologia de ponta, envolver ciência nesta proposição que a natureza nos dá, que é uma vez mais uma estrutura celular que até hoje foi impossível duplicar, quanto mais fazer melhor.
Diariamente são realizados vários testes e experiências, de forma a manter sempre a empresa na liderança e os clientes satisfeitos. Estamos a falar de tecnologias extraordinariamente complexas, como mecânica de fluidos supercrítico, dissorção térmica, estamos a falar de controle, que é aquilo tudo que nós vemos à nossa volta e atrás de mim, controles por cromatografia gasosa com captura de eletrões. Portanto, são nomes extraordinariamente complicados, representam realmente tecnologias complexas e também elas muito de ponta, mas isso hoje em dia é fundamental para ter o nível de performance técnica que os nossos clientes, dezenas de milhares de clientes em todo o mundo, exigem. Para o consumidor comum pode parecer exagerada esta atenção ao detalhe que é prestada à rolha, mas o papel deste vedante natural vai muito além desse que é, em teoria, um simples propósito. A rolha ou a escolha de que tipo de vedante uma garrafa de vinho vai ter cada vez mais percebemos isso, nós e os nossos clientes, a última decisão enológica que é tomada. Porque toda a evolução futura desse vinho vai depender em grande parte dessa mecânica. É quase uma trindade entre o vinho, o vidro e a rolha. É algo que é extraordinariamente complexo, mas tem um sucesso enorme. Repare, porque todos os anos, cerca de 13 mil milhões de garrafas no século XXI continuam a ser vedadas com algo que até hoje é imbatível. A matéria-prima é proveniente de milhares de fornecedores, com quem são idealmente mantidas relações duradouras. Dotada das mais avançadas tecnologias de produção, um apertado controlo de qualidade e uma experiência de 130 anos no ramo, a Corticeira Amorim exporta rolhas para mais de 100 países e conta com perto de 5 mil colaboradores nas suas fileiras. O montado, enquanto ecossistema florestal, depara-se regularmente com obstáculos e desafios na manutenção do seu equilíbrio, ao mesmo tempo em que se pretende dar resposta a uma procura em constante crescimento. Temos tido uma curva de um aumento da procura por produtos de cortiça que não é acompanhada por um aumento da produção de cortiça em Portugal, por diversas razões. A área de montado em Portugal nem é a mais relevante, porque em termos de área tem havido até uma certa estabilidade nos últimos anos, mas sobretudo uma perda de densidade, e a perda de densidade que temos nas áreas atuais leva a uma redução da produção de cortiça. Ora, isto é uma grande preocupação para a fileira, do ponto de vista do seu abastecimento, da sua capacidade de continuar a crescer, e nós temos metas e ambições fortes para continuarmos a crescer, por uma razão simples, porque a cortiça responde com poucos produtos àquilo que são os grandes desafios globais e, por outro lado, porque temos cada vez mais a sensação que o mercado procura soluções em cortiça. Mas as duas grandes opções que temos são plantar novas áreas de montado, e aqui recorrendo a novas técnicas de silvicultura, as novas técnicas de sobreicultura, que com a utilização de mais tecnologia, de mais conhecimento, podem desenvolver muito mais rápido esse primeiro ciclo de extração e, portanto, aí acelerar um pouco esta questão do prazo, mas, por outro lado, também uma visão daquilo que são os 700 mil hectares de montado atuais e como é que podemos torná-los mais produtivos através de maior densificação das áreas, através de maior resiliência destes montados e, portanto, isto são duas grandes, digamos, caminhos para atingir aquele que é o mesmo objetivo de mais produção de cortiça para, de facto, termos uma resposta a montante e a base de toda esta fileira para dar resposta àquilo que é o aumento de procura. O conhecimento e a tecnologia são pilares em que se sustenta a exploração do montado, de forma a fazer face a uma concorrência que é cada vez mais apertada. Sendo líderes, não há um plano B. Temos de ser nós a liderar todas as áreas da fileira. A cortiça é um produto fantástico do ponto de vista das suas características ambientais, das suas características até técnicas de isolamento acústico, de isolamento térmico, de organização solar, de tudo que ela pode aportar, mas a cortiça vive num mundo competitivo que tem que competir com outras matérias, sejam de origem artificial, sejam de origem natural, e, portanto, tudo o que possamos ter ao longo da nossa fileira para sermos mais competitivos, para termos mais produtividade, etc., vão ser fundamentais para sermos competitivos no mundo global.
A produção de rolhas deixa cerca de 70% da matéria-prima por usar, mas a cortiça faz parte de uma indústria próxima do desperdício zero. Graças à sua elasticidade, leveza e estrutura alveolar, a cortiça é extremamente versátil e tem possibilidades quase infinitas na sua utilização. No desporto, já é usada como base para relevados ou em equipamentos como raquetes de pádel e de ténis de mesa, caiaques e pranchas de surf. No vestuário e no calçado, a utilização da cortiça já não é uma novidade e tem tendência a aparecer cada vez mais. Enquanto excelente isolador térmico e acústico, a cortiça está presente até na indústria aeroespacial e é também parte importante na construção de grandes obras como aeroportos, pontes e barragens. Uma das aplicações mais inovadoras, premiada pela União Europeia, está visível no Parque Solar do Alqueva, uma central fotovoltaica, a maior numa barragem hidroelétrica na Europa, que conta com 12.000 painéis solares e que tem na cortiça um elemento fundamental. Com exceção das rolhas, é nos revestimentos e pisos que a cortiça está mais representada. Mas esta é uma matéria-prima com um enorme potencial para surpreender. Mas não é só através da cortiça que se retira valor do montado. O sobreiro, a azinheira e o carvalho dão-nos a bolota, um fruto muito utilizado na alimentação animal e que na Europa, durante a Idade Média, chegou a ser consumido pelo homem em quantidades semelhantes à castanha. Séculos mais tarde, a bolota está a reaparecer em algumas dietas, pondo um travão no enorme desperdício deste fruto. É um alimento nutricionalmente rico em fibras, em polifenóis, que são compostos também antioxidantes, que estes dois nutrientes são benéficos para o nosso organismo e para a nossa saúde. Portanto, a bolota talvez não seja um alimento assim muito consumido pela maior parte dos portugueses, mas principalmente nestas regiões onde há uma grande produção deve sim ser aproveitada. Um dos exemplos onde podemos utilizar a bolota é na farinha, fazendo a farinha de bolota, que pode ser utilizada, por exemplo, para pão e para bolos. Uma vantagem é que não tem glúten, ou seja, doentes celíacos podem aproveitar este alimento para incluir na sua alimentação sem prejudicar. E é também uma forma de adquirirmos aqui um bocadinho de sustentabilidade, porque estamos a tirar um alimento que nos é dado naturalmente e em grandes quantidades e vamos aproveitá-lo e assim acabamos por ter uma alimentação mais ligada à natureza. Quanto ao montado, ficamos por aqui. Voltamos na próxima semana com mais inovação em culturas tradicionais.